Hoje nós vamos concluir esse assunto, esse tema, o reino de Deus. E nas últimas semanas, eu vim falando com os irmãos e mostrando que o povo de Israel, a quem primeiro foram confiados os segredos e os mistérios da parte de Deus, o povo de Israel sempre teve muito claro na mente que Deus estabeleceria aqui na terra o seu reinado. Seria um reinado físico, aqui, um lugar onde você poderia se deslocar para visitar, para ir, para ver o rei, para estar na presença dele. O povo de Israel sempre teve isso muito claro, a existência de um reino físico que seria estabelecido aqui na terra. E essa expectativa, ela veio sendo fomentada, ela veio sendo alimentada por todos os profetas. Nós tivemos aqui a oportunidade, na semana passada, de analisar praticamente livro por livro, dos profetas maiores e profetas menores. E vimos que, com exceção de 2 ou 3 desses livros, todos falam da vinda de um reino físico, que restauraria o reinado de Israel na sua terra, restabeleceria Israel na sua terra, e que comandaria todo o restante do mundo. Então todos os profetas vieram falando desse reino físico. E é natural que quando Jesus aparecesse, manifestando todos os sinais que estavam previstos por meio dos profetas, sinais que nenhum homem seria capaz de operar, é natural que o povo, ao ver tudo aquilo que Jesus estivesse fazendo, chegasse à conclusão de que chegou a hora. É agora que o reino vai se estabelecer aqui, é agora que o reino vai ser colocado nas mãos do povo de Israel. Israel vai poder realmente ficar em paz na sua terra, nessa terra haverá justiça, nessa terra haverá paz, e todas as outras nações vão se voltar para Israel para render graças ao rei que aqui estará. Então, quando Jesus veio, é natural que o povo pensasse dessa forma, porque os profetas geraram essa expectativa no povo através de suas profecias. Mas nós vimos que, quando Jesus foi perguntado a respeito desse reino, ele falou 2 coisas importantes. E essas 2 coisas nós precisamos guardar. A primeira coisa, quando ele foi perguntado pelos fariseus, isso vocês podem conferir em Lucas 17, nos versículos 20 e 21, quando ele foi perguntado sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Essa é a primeira coisa que Jesus falou a respeito da manifestação do reino de Deus, que a gente precisa guardar. Então, enquanto todo mundo estava gerando aquela expectativa, quando é que então o Senhor vai pegar o trono, vai tomar o trono, vai se apossar do trono que é teu, e que Israel vai ser restaurada, a glória de Israel vai ser restabelecida, as nações vão olhar e vão ver que aqui reina o rei dos reis. Jesus olhou e falou: opa, preste atenção, o reino não vem com aparência visível. É a primeira coisa que ele falou. E lá na frente, depois da crucificação, depois da ressurreição, Jesus passa 40 dias com os discípulos, aparecendo para os discípulos. E durante esses 40 dias, o tema que Jesus desenvolve com os discípulos é justamente o reino de Deus. Então ele passa mais 40 dias ali falando sobre o reino de Deus, sobre as características do reino de Deus, sobre o que realmente era o reino de Deus. E ao final desses 40 dias, os discípulos perguntam para Jesus: será então esse o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Novamente os discípulos perguntando em quando
haveria essa manifestação visível, física, do reino de Deus. E aí Jesus fala uma segunda coisa. Aí Jesus olha e fala assim: olha, não vos compete saber tempos que o Pai reservou para a sua exclusiva vontade. Porém, recebereis poder e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria e até os confins da terra. Essas duas coisas que Jesus fala são importantes para a igreja. Primeiro, em nenhuma dessas duas ocasiões, Jesus negou que haveria um reino físico. Ele não nega. Ele apenas esclarece que esse reino vai surgir de uma forma diferente. E ele apenas esclarece que o tempo em que esse reino vai se manifestar fisicamente está reservado para o Pai. Só Deus Pai que sabe. E que nós não deveríamos nos preocupar com o quando. Isso não é problema de vocês. Em outras palavras, foi isso que Jesus disse para os discípulos. Não se preocupem com isso, porque isso não é problema de vocês. Se preocupem com outra coisa. Tá certo? Mas ele não nega que o reino físico vai ser estabelecido. Em nenhum momento ele nega. Ele só diz assim: não se preocupem com isso. Não se preocupem em quando isso vai ocorrer. Isso aí não é problema de vocês. Ele não teria mesmo como negar. Por quê? Como eu disse para vocês, as profecias todas falavam do estabelecimento do reino físico. E Jesus mesmo disse que ele não veio para negar ou para abolir a lei e os profetas. Ele disse que ele veio para cumprir. E se os profetas falam de um reino físico, quando ele diz eu venho para cumprir a lei e os profetas, significa que eu venho para cumprir também a promessa do reino físico. Então o reino físico ocorrerá, haverá, existirá. No entanto, o que Jesus quer nos passar é: não se preocupem com essa questão da aparência exterior. Por quê? Porque o reino primeiro surge de uma forma invisível. O reino surge do invisível para o visível. Ele existe primeiro de uma forma invisível e depois ele se manifesta, se expressa, se expõe. Isso não deveria ser nenhuma novidade para a gente. Sabe por que não? Se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Hebreus 11, 3, vocês vão ver o escritor de Hebreus falando, da carta aos Hebreus, dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. O escritor de Hebreus está dizendo o seguinte: tudo aquilo que existe foi criado a partir do nada, a partir de uma matéria inexistente, a partir de algo que não existia, de algo que não se via. Então é natural que mesmo o reino de Deus, que vai ser visível, vai ser palpável, você vai poder ir até a Nova Jerusalém, aleluia, você vai poder sair daqui. Hoje nós saímos daqui e queremos visitar Israel, e a Jerusalém atual, antiga. Agora imaginem o que vai ser a possibilidade de você sair de onde você está e ir na Nova Jerusalém. E imaginem que você não vai precisar talvez nem de avião para fazer isso. Porque a Bíblia nos diz que nós teremos um corpo como é o corpo glorificado de Jesus. E o corpo glorificado de Jesus atravessava a parede. Não é isso que a Bíblia nos mostra? O corpo glorificado de Jesus atravessava a parede. Ele estava num momento e no momento seguinte ele já sumia, não estava mais, estava num outro lugar. Ou ele não estava num determinado lugar, de repente ele aparecia no meio dos discípulos. E a palavra de Deus nos diz que nós teremos um corpo igual ao dele. Quando ele voltar
para reinar aqui, os nossos corpos corruptíveis serão transformados em corpos incorruptíveis, que não perecem, que não sofrem mais enfermidade, que não sofrem mais doença, e que serão iguais ao corpo dele. Então eu fico imaginando que você vai poder simplesmente, talvez, com a força da sua vontade ou do seu pensamento, sair daqui de Americana e aparecer na Nova Jerusalém para passear por lá. Para passear por lá. Amém? Mas tudo isso é gerado do invisível para o visível. Do invisível para o visível. Abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 29, porque aqui também Jesus falou que o reino de Deus é dessa forma. E talvez os discípulos e os apóstolos não tenham atentado para essa explicação, para essa explanação de Jesus. Mas Jesus já vinha dizendo, olha, o reino de Deus, ele vai ser um reino físico, mas ele vai surgir do invisível. Marcos 4, 26 a 29 diz o seguinte, e dizia, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de dia ou de noite, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga, e quando já o fruto se mostra, mete-se de fogo a foice, porque está chegada a ceifa. Isso foi Jesus explicando como o reino de Deus surgiria. Ele surgiria como uma árvore frutífera. Que alguém lança uma semente no solo e não vê aquilo criando raízes, germinando, criando raízes. Você não tem como ver, porque está encoberto. Então Jesus já estava dizendo, olha, o reino de Deus, ele vai surgir de uma forma encoberta primeiro. Depois, vão começar a aparecer pequenos sinais dele. É aquela semente germinando, rompendo a resistência do solo, saindo em busca da luz, e quando ela encontra a luz, ela começa a crescer, ela começa a ganhar força, ela começa a encorpar, até que chega um momento em que ela começa a frutificar, nasce a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga. É assim que o reino de Deus vai surgir, é assim que o invisível vai se tornar visível. E notem que quando Jesus fala da semente lançada na terra, ele está dizendo que ocorrerá um processo para que esse reino se estabeleça, para que esse reino se fortaleça e para que ele se torne visível. Porque existe todo um processo para que a semente se transforme numa árvore que dá frutos, não é mesmo? Você não joga a semente num dia e no dia seguinte você tem a árvore que dá frutos. Não, existe um processo. Existe um processo em que ela está ali encoberta, lutando para, como eu disse, romper as resistências do próprio solo e sair em busca da luz. Mas mesmo enquanto ela está encoberta, a semente está sendo alimentada, a semente está sendo nutrida, ela não é abandonada. E assim é o reino de Deus. Através do sacrifício de Jesus, através da palavra que foi espalhada, esse reino vai começar, ou começa a enfrentar a resistência que há contra ele, mas mesmo nessa resistência, diante dessa resistência, ele continua sendo nutrido e abastecido e cuidado por quem? Pelo Pai. E na história da igreja, a gente vai ver o quanto que a igreja sofreu de resistência, de perseguição,
desde o início, o quanto que a igreja sofreu pelas tentativas de dominação pelo mundo das trevas, que se organizou e tentou dominar e se apropriar daquilo que é de Deus, e que não vem de forma visível, mas vem de forma invisível. E nós vamos analisar que em toda a história da igreja, apesar de toda essa resistência, ela continuou sendo nutrida, ela continuou sendo alimentada, ela rompeu toda essa resistência, e ela foi se fortalecendo, até se espalhar pelo mundo inteiro. Assim surge e se estabelece o reino de Deus. Então o reino de Deus, como disse Jesus, ele se estabelece, ele passa a existir no invisível. E você só consegue ver e experimentar pela fé. Mas você só tem fé se você nascer de novo, porque a fé é dom dado por Deus. A fé é um dom do Espírito. Não é? Um dos dons do Espírito é o dom da fé. E o Espírito só dá o dom para espíritos renascidos. Então você só consegue enxergar o reino se você tiver nascido de novo. Não é à toa que quando Nicodemos foi falar com Jesus sobre o que seria necessário para alcançar o reino dos céus, Jesus olhou e falou: não, Nicodemos, é necessário nascer de novo. E Nicodemos, com a visão humana, falou: mas como isso é possível, Senhor? Sendo eu já velho, por acaso eu posso voltar ao ventre da minha mãe? E aí Jesus olha de novo para ele e fala: Nicodemos, se você que é um homem sábio não entende dessas coisas, é necessário nascer do Espírito, porque o seu espírito está morto em pecados, e as coisas espirituais você só discerne espiritualmente. Aquilo que o Senhor está fazendo, ou que Ele já providenciou no mundo espiritual, para aqueles que o amam, já está feito e só pode ser percebido pelo seu Espírito. Se você não nascer de novo, você não consegue ver o reino de Deus. E depois Jesus repete: se você não nascer de novo, agora já não é ver, você não pode entrar. Não tem como entrar no reino de Deus se você não tiver nascido de novo no Espírito. Porque o reino de Deus não vem com aparência visível. Porque o reino de Deus, como é dito lá em Romanos 14:17, não é comida nem bebida, não são coisas materiais. O reino de Deus é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Coisas que você só pode perceber e discernir através do seu Espírito. Coisas que você só pode experimentar, que você só pode ver com os olhos do Espírito, não com os olhos da carne. Então o reino de Deus, ele terá um aspecto visível, físico, terá, mas esse aspecto físico, visível, ele só virá depois que o invisível estiver estabelecido. Ele só virá depois que o invisível tiver sido experimentado. Ele só virá depois que vocês conseguirem ver e entrar naquilo que não é visível. Estão entendendo? Como é que eu vou ver e vou entrar naquilo que não é visível? Primeiro, precisa nascer de novo. Aquele que é nascido da carne é carne. Mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E esse sim pode discernir as coisas espirituais. Esse sim pode viver as coisas espirituais. Esse sim pode experimentar as coisas espirituais. Então, não há como ver o reino de Deus e não há como entrar no reino de Deus se você não nascer de novo. O novo nascimento é pressuposto para ver o reino de Deus. Do contrário, você não vai conseguir nem ver. Do contrário, o reino de Deus está acontecendo, porque Jesus falou: olha, o reino de Deus está entre vós. Então, há 2000 anos, o reino de Deus já está estabelecido. O reino de Deus já existe. Mas a gente não consegue ver, nem entrar nesse reino, que já existe, enquanto a gente não nasce de novo. Então, se você ainda não nasceu de novo, você não consegue viver, nem ver,
nem entrar, nem experimentar um reino que já existe. Amém? É preciso nascer de novo. E ao nascer de novo, através do seu espírito, você tem condições de experimentar o que é o reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você nasceu de novo e recebeu o poder de ser feito filho de Deus, você tem acesso à justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Você pode usufruir já, agora, hoje, não é para amanhã, hoje, de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Mas o que é isso? O que é justiça? O que é paz? E o que é alegria? Eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre essas características que são a base do reino de Deus. Porque se você não entender o que é isso, você não consegue viver isso. Se você não viver isso, você não entrou no reino de Deus. Então a gente precisa entender o que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, que são a base do reino de Deus. Entendendo isso, você pode viver isso, você pode experimentar isso, e consequentemente você já pode viver o reino de Deus hoje, porque ele já está entre vós. Ele não é para amanhã, ele já está. Vamos começar pela paz. O que é a paz? É um conceito tão difícil da gente estabelecer. Mas o que seria a paz? Seria a ausência de guerra, a ausência de briga, a ausência de discussão? Seria a ausência de medo? Seria a reconciliação? Acho que tudo isso pode ser colocado dentro do conceito de paz. Interessante é que a Bíblia nos diz em Romanos 13, capítulo 33, que Deus é um Deus de paz. Ele não é um Deus de guerra. O apóstolo Paulo fala: e o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Deus é um Deus de paz. Deus não é um Deus que quer ou que goste do conflito. E para a gente ver isso de uma forma bem clara, basta a gente voltar para Gênesis. O jardim que ele criou era um jardim de paz, não havia conflito, não havia guerra, não havia inimizade, não havia contenda. Deus é um Deus de paz. Então, quando nós falamos que o reino de Deus é paz, nós falamos que o reino de Deus expressa uma característica do próprio Deus. E nós, como filhos, que temos o mesmo DNA do nosso Pai, também devemos ser pessoas de paz. Então, quando eu falo que o reino de Deus é um reino de paz, primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que no reino de Deus nós estamos em paz com o próprio Deus. Se você entrou no reino de Deus, você se sente em paz com seu Pai. Você se reconciliou com seu Pai. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Entrar no reino de Deus é a mesma coisa que aconteceu com aquele filho, quando ele voltou para casa. Ele voltou para casa depois de ter feito um monte de besteira, depois de ter tomado um monte de decisão errada. E ele voltou para casa pensando que não tinha mais direito nenhum naquela casa. Mas o reino de Deus é o ato do Pai que recebe esse filho que volta, sujo, maltrapilho, tendo dilapidado todo o patrimônio, tendo perdido toda a herança, de braços abertos. E não só de braços abertos, mas restaurando a sua posição de filho. Manda que lave, que dê um banho nele, que coloquem sandálias nos pés dele, e que coloquem um anel,
que comprova sua filiação em seu dedo e dá uma festa. Então, quando você entra no reino de Deus, nascendo de novo, a sensação que você tem é essa: o teu pai está te acolhendo e está te recebendo de volta. Agora você está em paz com ele. Apesar de tudo que você fez, apesar de todas as suas decisões erradas, de tudo aquilo que você fez de errado, como diz em 2 Coríntios 5,18, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Nós nos tornamos inimigos dele, através do pecado que habita em nós. Nós resistimos a ele, nos tornamos rebeldes a ele, mas ele nos reconcilia consigo mesmo, através do seu Filho Jesus Cristo. E como é dito em Isaías 53, versículo 5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Entrar no reino de Deus, em primeiro lugar, é se reconciliar com o Pai. Não por algo que você tenha feito e que te torne merecedor de estar na presença dele, não. Porque ele simplesmente quis se reconciliar com você. E porque para isso, ele enviou o Filho dele, para que através do Filho dele, você pudesse voltar para casa. A primeira coisa que você vai experimentar ao nascer de novo, ao ver e ao entrar no reino de Deus, é a sensação do filho pródigo, que andou a vida inteira fora dos caminhos do Pai, que negou o Pai, mas que é recebido pelo amor do Pai. Essa mesma paz, eu estou de bem com Deus. A minha dívida com Deus foi paga, não por mim, mas foi paga, e Ele já não está computando débito nenhum na minha conta. Eu posso olhar para Ele, eu posso entrar nos aposentos do meu Pai, eu posso deitar ao lado da cama dEle, eu posso conversar com Ele, eu posso. Essa é a paz que o reino de Deus nos dá, que nós podemos experimentar através do reino de Deus. Essa era a paz que Cristo sempre teve, que Jesus Cristo sempre teve. Essa foi a paz com que Ele passou aqui na terra, porque Ele nunca esteve em conflito com o Pai. Nunca esteve em conflito com o Pai. Vocês veem na trajetória de Jesus, Ele mesmo falando: olha, eu vim aqui para, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim aqui para glorificar o Pai. Eu vim aqui para revelar o Pai. E até quando Ele está prestes a passar pelo maior desafio dele, que seria realmente receber toda a maldição do pecado e se separar do Pai, ainda que por um breve momento, Ele olha e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas eu não quero que seja feita a minha vontade, e sim a sua. Se possível, se houver outra forma, faça. Mas se for necessário passar, eu passo, para que a tua vontade seja feita. Isso demonstra que Jesus nunca esteve em conflito com o Pai. O Filho e o Pai nunca estiveram separados, a não ser naquele momento da cruz. Aquele foi o único momento em que ele se sentiu separado do Pai.
Mas ao longo de toda a trajetória dele aqui, ele sempre esteve junto. Tanto que ele olha para os discípulos e fala assim: vocês estão me pedindo para deixar vocês verem o Pai? Vocês não perceberam? Quem me vê, vê o Pai. Porque nós estamos juntos. Nunca houve discordância, nunca houve separação entre eles. E se nunca houve discordância, nunca houve separação, nunca houve conflito entre o pai e o filho, a relação entre eles sempre foi de paz. E essa paz, Jesus, em João 14, 27, fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava dizendo que no reino de Deus vocês são reconciliados com o Pai. Não haverá mais conflito entre a vontade de vocês e a vontade do Pai. Essa paz que eu vivo com o Pai, eu dou para vocês. Mas essa paz significa que você não vai ter aflições? Não, essa paz significa que mesmo diante das aflições, como aconteceu com Jesus, mesmo diante dos momentos difíceis, como ocorreu com Jesus, vocês não terão medo. Em João 16, 33 ele diz: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então que paz é essa? Por isso que ele diz, não é a paz que o mundo te dá, ou a promessa de paz que o mundo te dá, de que você não vai ter mais problemas na sua vida. Não é aquele comercial de televisão que mostra a sua vida toda florida, um mar de rosas. Não. É a certeza de que você pode passar por qualquer coisa, que aqui dentro você não tem do que temer. Você está em paz. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele fala um pouco sobre essa paz. E ele diz o quê? Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Essa é a paz. Essa é a paz. A paz que faz parte do reino de Deus, que é uma das bases do reino de Deus. Que nos coloca em paz com Deus, que nos reconcilia com o Pai. Que coloca dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, a certeza de que podemos passar por qualquer situação, que não precisamos temer. A certeza de que temos uma esperança, de que nem a morte pode nos roubar isso e pode nos separar disso. Nem a morte põe fim aos nossos planos, aos nossos projetos, aos nossos sonhos, nem a morte. Essa é a paz, que é a base do reino de Deus. Mas além de nos dar a sua paz, nós somos colocados como embaixadores dessa paz. Nós somos enviados para espalhar essa paz. De que forma? Primeiro reconciliando os homens com Deus, porque nós temos a palavra que tem o poder de reconciliar os homens com Deus, assim como nós fomos reconciliados com Deus. Segunda Coríntios 5, de 18 a 20 é dito isso. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Pôs em você a mesma palavra, capaz de reconciliar as pessoas com o Pai. Esse nosso papel, essa nossa missão de embaixador da paz,
nós vamos ver em várias passagens da Bíblia. Deus é Deus de paz, seus filhos precisam ser filhos de paz. Salmos 37, 11 é dito que: mas os mansos herdarão a terra, e se deleitarão na abundância de paz. Mateus 5, 9, no Sermão da Montanha, Jesus olha e fala: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Romanos 14, 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Ainda em Romanos 12, 18 e 19, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então, além de recebermos essa paz, que era a mesma paz que Cristo expressou através da sua vida inteira, aqui na terra, nós somos responsáveis por levar essa mesma semente da paz para as pessoas. E por fazer com que a nossa relação com as pessoas também seja permeada de paz. Envolvida nesse ambiente de paz, em que não há conflitos, em que não há guerras, em que não há contendas. Por isso que me espanta muito ver muitas pessoas que se dizem cristãs demonstrando tanto ódio por aí, verbalizando tanto ódio, brigando. Eu posso estar fazendo um julgamento, e o Senhor que me perdoe por esse julgamento, mas quando eu vejo cristãos que só brigam com todos, cristãos que não conseguem manter um ambiente de paz nas suas casas, nas suas famílias, com seu esposo, com seus filhos, com sua esposa, com seus pais, que estão sempre ali brigando, contendendo, ou outros que muitas vezes têm até alguma expressão nacional ou mundial, mas que você olha o discurso e é um discurso de ataque, é um discurso de guerra. Eu me questiono, será que estão vendo ou entraram no reino de Deus? Será que estão vivendo o reino de Deus? Porque a palavra nos diz que o reino de Deus é paz. A palavra nos diz: tende paz com todos os homens. A palavra não nos diz para fazermos guerra com as pessoas. Não nos diz para fazermos guerra com as pessoas. E se nós olharmos o exemplo dos primeiros discípulos, dos primeiros apóstolos da igreja primitiva, a gente vai ver que era uma igreja que vivia em paz. Era uma igreja que era querida pela comunidade ao redor, vivia em paz mesmo com os ímpios. As pessoas que não acreditavam em Cristo, que não rendiam sua vida ao Senhor, ainda assim, tinham por autoestima os cristãos. Sabe por quê? Porque havia paz. Porque esses cristãos pregavam e espalhavam a paz, não a rebeldia, não a guerra, não o ódio. Pregavam a paz. Não pregavam a inquisição. Não pregavam a morte na fogueira daqueles que não se convertessem. Não pregavam o desrespeito àqueles que não confessam da mesma fé. Não. A igreja primitiva que experimentou grandes manifestações do que é o reino de Deus, ou conseguiu viver em boa parte aquilo que é o reino de Deus, experimentar aquilo que é o reino de Deus,
ela não ia para os templos pagãos para quebrar as imagens. Não ia. Ela não ia para a casa das pessoas para ofender as pessoas, para atacar fogo nas pessoas. Ela vivia em paz. E pela paz que ela vivia, é que ela atraía e convertia muitos que estavam lá fora. Segunda característica do reino é que o reino de Deus é justiça. Mas o que é justiça? Eu sou formado em direito, eu milito na área do direito, eu trabalho na justiça. E se há um conceito que para os homens é extremamente difícil de estabelecer, é justamente o conceito de justiça. Filósofos, juristas, têm se debruçado há milênios sobre isso e não conseguem estabelecer um conceito. O que é efetivamente a justiça? E sabe por que não conseguem? Porque nós somos seres impuros. O pecado nos corrompeu, então a gente não consegue ter a exata noção do que seja justiça. Consequentemente, aquilo que a gente acha que é justiça, normalmente não é. Normalmente não é. E a Bíblia confirma isso. O profeta Isaías, no capítulo 64, versículos 5 e 6, fala o seguinte: saíste ao encontro daquele que se alegrava e praticava justiça e dos que se lembram de ti nos teus caminhos. Eis que te iraste. Está falando de Deus. Deus saiu para procurar pessoas que praticassem justiça e se lembrassem dele, naquilo que fizessem, naquilo que faziam. E aí ele diz, eis que te iraste, ou seja, o Senhor saiu para procurar e ficou irado, porque pecamos. Neles há eternidade para que sejamos salvos. Mas todos nós somos como o imundo. Todos nós somos como o imundo. E todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. O ser humano não é justo. Por mais que tente ser, não é. Então, quando nós falamos que o reino de Deus é justiça, a gente tem que ter bem claro que não é a nossa justiça. Não é aquilo que nós entendemos como justiça. Mas é aquilo que Deus entende como justiça. É aquilo que a palavra nos mostra que é a justiça. Quando nós falamos que o reino de Deus é justiça e que não é a nossa justiça, nós precisamos então abandonar a nossa autojustificação. E isso a gente faz direto. A gente está sempre querendo justificar por que pensamos, por que fazemos, o que pensamos, o que fazemos, ou o que deixamos de fazer. Ah, mas eu fiz isso por causa disso. Não, eu fiz isso. E a gente está sempre tentando justificar e convencer o outro. Mas a nossa justiça é como trapos de imundícia. Então a nossa autojustificação não serve para nada, principalmente perante Deus. É igual à história que Jesus contou de dois homens que estavam orando e um dizia, Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador, eu não sou digno de estar na tua presença, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E o outro orava dizendo, Senhor, olha para mim, eu sou honesto, eu sou bom, eu dou esmola aos pobres, eu não sou como esse aqui do meu lado, que é um pecador. A nossa autojustificação para Deus é essa mesma posição desse segundo, que ficou tentando mostrar para Deus que tinha algum valor. E Jesus olha e fala assim, qual dos dois vocês acham que saiu dali justificado? Qual dos dois você acha que saiu dali justificado? Pois eu asseguro que aquele que se humilhou e que olhou para si e falou assim, eu não faço nada que preste, Senhor, tem misericórdia de mim. Se não for a tua graça, eu não dou um passo certo, esse saiu justificado, o outro não. Então nós temos que abandonar, quando nós entramos no reino de Deus, enxergamos e entramos no reino de Deus, e o reino de Deus sendo justiça, não a nossa justiça, mas a justiça de Deus, a gente abandona qualquer forma de autojustificação. E é por isso que em Efésios é dito, Efésios 2,
versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Nada do que você faça vai te tornar merecedor do sacrifício de Cristo. Não é à toa que em Romanos 8, 29 e 33, que é um texto belíssimo, Paulo fala aos romanos: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou também justificou. Ele justificou. O que Paulo está dizendo? Olha só, meu querido, o Senhor te conheceu antes de você nascer. E antes de você nascer, Ele já te predestinou, ou seja, Ele já estabeleceu que Ele queria que você fosse conforme o Filho dele. Ele já te separou para que você fosse igual ao Filho dele. E chegou no determinado momento da tua vida, não pelo que você tivesse feito, porque Ele já tinha decidido isso antes, Ele te chamou. E aí você sentiu o Senhor te chamando, você ouviu que o Senhor estava te chamando, mas não foi por nada que você tenha feito, simplesmente porque Ele te conheceu antes. E como foi Ele que te chamou, fique em paz. Não foi pelo que você fez, não foi pelo que você pode fazer. Como foi Ele que te chamou, Ele te justificou. Ele te atribui justiça que não vem de você, que vem dele. Ele te chama de justo, não pelo que você é ou que você faz, mas pelo que o Filho dele fez para te conquistar. E aí o texto continua: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com Ele todas as coisas? E olha como ele fecha: quem intentará acusação contra os contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. A justiça de Deus te leva a ter paz. Lembra da paz que nós falamos? Porque através da justiça de Deus na tua vida, não paira mais acusação sobre você. Satanás não pode falar: ele é isso, ele é aquilo outro, ele faz isso, ele faz aquilo, e você não precisa mais se defender, porque é Ele quem te justifica. E como Ele te justifica, ninguém pode te condenar. A partir do momento em que entendemos isso, nós não vamos mais buscar a nossa justiça, aquilo que a gente entende que é justo. A gente passa a buscar a justiça de Deus. E é por isso que Jesus fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele completa: como você buscou a justiça de Deus e não a tua, fique em paz. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Estão entendendo? Busca a justiça de Deus, não a tua justiça. Não é para prevalecer o que você acha que é justo, é para prevalecer a vontade de Deus, pois a vontade de Deus é justa. E a vontade justa de Deus pode implicar muitas vezes em perda de algo que você achava que você tinha direito de ter, de guardar, de manter consigo. Mas na justiça de Deus, Ele muitas vezes está dizendo: não, isso não é lícito para você, eu vou tirar de você. Então muitas vezes o que a gente acha que é injusto na nossa mente, é a justiça de Deus se fazendo na nossa vida. Então, fique em paz. Você perdeu, fique em paz. Em Romanos 12, 19 e 21, completando isso, é dito o quê? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto,
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Isso é a justiça de Deus. Pô, mas ele é meu inimigo e eu tenho que ajudar? Tem. Essa é a justiça de Deus. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na justiça de Deus, o mal que fazem contra você é vencido através do bem que você faz para a pessoa que te fez mal. Quer viver e experimentar o reino de Deus? Tem que se submeter a isso. Deixar de querer fazer justiça com as próprias mãos. Deixar de querer se vingar das pessoas. Deixar de querer dar o troco nas pessoas. E deixar tudo nas mãos de Deus. Foi ofendido? Dá a outra face. Mas a justiça de Deus, ela vai além. Eu consigo definir justiça de Deus em outros dois aspectos. A justiça de Deus, ela tem uma característica que é ser distributiva ou retributiva. Ou seja, Deus, por sua justiça, dá a cada um o que lhe é devido. Por mais que você não entenda como isso funciona, creia, Ele dá a cada um o que é devido. E se a justiça de Deus também é dar a cada um o que é devido, e nós precisamos viver essa justiça, significa que nós também temos de dar a cada um o que é devido. Em primeiro lugar, dar a Deus o que lhe é devido. Em Apocalipse 4, 10 e 11, a gente vai ver essa postura sendo descrita. Os 24 anciãos se prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Espera aí. Se Deus criou todas as coisas pela vontade dele, essas coisas pertencem a quem? A Ele. São suas? Não. Então você tem que devolver a quem é de direito. Você não é dono de nada. Nada. Quer viver o reino de Deus? É só compreender que eu preciso dar o que é de direito para cada um. E o que é de direito de Deus? Tudo. Porque todas as coisas foram criadas por Ele. Então, além de todas as coisas, as pessoas, seu marido, seu filho, sua mãe, que você tanto ama e acha que é sua, não é sua, é dele. E como é difícil às vezes a gente entender isso. É dele. Como é dele, entrega para ele. Não queira se apropriar. Entrega para ele. Além de tudo isso, porque ele criou todas as coisas, o que também é devido a ele: glória, honra e poder. A ninguém mais é devida a glória, a ninguém mais é devida a honra, e a ninguém mais é devido poder. Só a Ele. Dar a cada um o que lhe é devido é compreender que Jesus, como Filho unigênito de Deus, é a imagem do Deus invisível, e que, portanto, tudo aquilo que se deve dar a Deus é de Jesus. Dar a cada um o que é devido também significa dar às pessoas aquilo que Deus atribui a cada pessoa. E nós lemos esse texto na semana passada, Romanos 13, 7 e 8. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então isso significa olhar as pessoas ao seu redor com mais honra até do que para si próprio. E dar às pessoas ao seu redor essa honra.
tratá-las bem, tratá-las dignamente, quaisquer que sejam essas pessoas. O mendigo que passa na rua, que está no farol, tratá-lo dignamente, porque ele é um ser feito à imagem e semelhança de Deus, tal qual você. Se ele é pecador, você é tão pecador ou mais pecador do que ele. Se ele carece da graça de Deus, você carece tanto quanto ele. Dar a cada um o que é devido. Dar a cada um o que é devido significa também dar aos homens de acordo com aquilo que recebemos do Pai, de Deus. E vocês vão ver isso em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, se você recebeu o amor de Deus, pela justiça de Deus, você deve dar o que para as pessoas? Amor. Mas, Colossenses 3,13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Você recebeu o perdão? Você recebeu o perdão de Deus por seus pecados? Glória a Deus. O que você tem que fazer agora para viver o reino de Deus? Perdoar. Isso é justiça. Essa é a justiça de Deus sendo feita através da sua vida. Perdoar. E Efésios 4:32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Deus foi benigno com você? Seja benigno com as pessoas. Deus foi misericordioso com você e não levou em conta todo o pecado, e não levou em conta toda a sua malcriação, não levou em conta o quanto você blasfemou contra Ele. Portanto, seja misericordioso com os outros também. E não levem nada disso em consideração. Nada do que os outros fizerem contra você. Então, esse é um aspecto da justiça de Deus, que a gente extrai do próprio texto bíblico. Outro aspecto da justiça de Deus é o aspecto reparador. E esse aspecto reparador, ele advém do arrependimento. Mateus 4,17 diz: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então o arrependimento de vocês com relação, o nosso, não é? Não só de vocês, o nosso arrependimento com relação às nossas obras, com relação às nossas atitudes, com relação aos nossos pensamentos, com relação àquilo que a gente sente, com relação às nossas omissões, faz parte da justiça de Deus. Se você não se arrepende daquilo que você faz, se você não se arrepende e não pede perdão, se você não se arrepende e não converte, não muda a sua postura, sinto lhe dizer que você não está experimentando o reino de Deus. Sinto lhe dizer que você não entrou no reino de Deus. E talvez você nem tenha visto o reino de Deus ainda. Em Atos 3, 19 e 21, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então essa justiça novamente trazendo paz. Você se arrepende, se converte, seus pecados são apagados, e vem tempos de refrigério. O que são tempos de refrigério? Paz. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Olha que interessante. Lembre que eu falei que o reino de Deus é um processo, e que ele vai se tornar visível quando esse processo terminar. Esse é um processo de restauração, como nós estamos vendo desde o primeiro encontro nosso aqui. É o Senhor restaurando todas as coisas, estabelecendo o propósito de todas as coisas, voltando ao início, não é? E olha o que o texto nos diz: que Jesus será retido nos céus até aos tempos da restauração de tudo.
Quando Ele vier, Ele vem para que tudo esteja restaurado. Esse arrependimento que faz parte da justiça, ele implica em mudança de comportamento. Não é só aquele arrependimento, eu me arrependo daquilo que eu fiz. Eu tenho remorso daquilo que eu fiz. Não queria ter feito. Não é só isso. Em Lucas 3, 8 a 14, quando João estava ministrando o batismo de arrependimento, e ele viu alguns fariseus e saduceus vindo se batizar, ele olhou e falou: o que é? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí ele complementa falando o quê? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Frutos dignos de arrependimento. A sua conduta deve mostrar que você realmente está arrependido. Você não deve fazer aquilo que você fazia. Você não deve estar onde você estava. E mais, você deve reparar o mal que você fez. Tem muita gente que eu vejo que assim, me converti, agora sou uma nova criatura. E as coisas velhas ficaram para trás. Mas o que ele deixou para trás foi um rastro de destruição. É justo? Lógico que não. Essas coisas precisam ser reparadas, restauradas. O mal que você fez precisa ser desfeito. Mas isso não está na Bíblia, então eu vou te ler. Vou ler um versículo, alguns versículos. Lucas 19, de 7 a 10. Que é quando Zaqueu resolve ver Jesus que está passando. E aí Jesus olha e vê Zaqueu naquela árvore e fala assim: Zaqueu, desce daí que hoje me convém dormir na tua casa. E vendo todos isto, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas sabiam quem era Zaqueu, sabiam que ele era um publicano, pecador, um homem corrupto. E elas começaram a murmurar: ele vai dormir na casa de um pecador? Prestem atenção no que aconteceu. Jesus não falou nada. Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Arrependimento, conversão, mudança de comportamento e a intenção de reparar o dano que ele já causou. Se eu defraudei alguém, eu devolvo em quádruplo. Quando ele fala isso, Jesus olha para ele e fala o quê? Hoje veio a salvação a esta casa. Jesus não tinha falado nada disso, até que Zaqueu demonstrasse não só arrependimento, mas frutos dignos de arrependimento. Não dá para você viver o reino de Deus tendo deixado para trás um rastro de destruição e de miséria. Pessoas que foram afetadas pela sua vida de pecado, pessoas que foram prejudicadas pela sua vida de pecado. A justiça de Deus exige a reparação ao dano que foi causado a essas pessoas. A retratação e a reparação. E o último tópico é alegria. O que é alegria? A ausência de tristeza, a ausência de peso. Alegria é a possibilidade de você gozar, se deleitar, desfrutar daquilo que Deus já te deu. Alegria é você entender o que realmente importa na sua vida e desfrutar daquilo que realmente importa, parando de correr atrás do vento, parando de correr atrás daquilo que é passageiro, parando de correr atrás daquilo que é só vaidade. Efésios 1, versículos 2 e 3 é dito: a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que está sendo dito aqui? Que Deus já nos deu todas as bênçãos. Ele já nos deu. Mas nós muitas vezes não conseguimos desfrutar. Nós às vezes não conseguimos enxergar a bênção.
E muitas vezes a bênção já está nas nossas mãos. Quer ver como muitas vezes a bênção já está nas nossas mãos? Provérbios 18, 22. Aquele que encontra uma esposa, acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Muitas vezes você já tem essa bênção, mas você não consegue desfrutar disso. Salmo 127. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Às vezes Deus já te abençoou, você já recebeu essa bênção de ter filhos, mas não consegue desfrutar. Não consegue ter alegria nisso. Provérbios 19, 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Salmo 37, versículo 4. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Alegria. A sua alegria está em você se deleitar no Senhor. Em você ter tempo com o Senhor. Em você ter intimidade com o Senhor. E Ele já permitiu isso. Essa bênção você já recebeu. Eclesiastes 1:14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. O que Eclesiastes está falando? Que muito daquilo que a gente faz, ou a maior parte das coisas que a gente faz, que a gente vive correndo atrás, não nos trazem alegria e prazer, só trazem aflição de espírito. E às vezes a gente está largando as bênçãos em nome daquilo que é pura vaidade. Ainda em Eclesiastes 9, de 7 a 10. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nesta vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ainda em Eclesiastes 11, de 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração, e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Então a alegria é conseguir desfrutar daquilo que Deus já te deu. E se você parar para ver, Ele já te deu tanta coisa muitas vezes. A alegria reside, essa alegria do reino de Deus que a gente pode desfrutar hoje, reside no fato de você não correr mais atrás do vento, atrás daquilo que é vaidade, mas aproveitar o hoje, aproveitar o agora. Aproveitar as pessoas que estão do teu lado, que Deus confiou a você, se envolver com elas, amá-las. Essa é a alegria que compõe a base do reino de Deus. Essas coisas, como Jesus disse, já estão entre nós. Não vêm com aparência visível. E se você não conseguir desfrutar isso agora, não vai ser na eternidade que você vai desfrutar. É para agora. É para agora. Diante de tudo isso, qual o papel da igreja então? Qual o papel desse corpo de Cristo? Esse corpo de Cristo, como eu disse, é igual essa semente que foi lançada na terra.
E mesmo sem ninguém ver, sem ninguém entender, sem ninguém muitas vezes acreditar, está criando vida debaixo da terra, mesmo com toda a resistência, mesmo sofrendo toda a perseguição, mesmo sofrendo toda forma, toda tentativa de deturpação, ela persiste, ela permanece, e ela está criando corpo, e ela está crescendo, e ela está saindo para a luz, e saindo para a luz ela vai crescer ainda mais, e ela vai dar frutos. A igreja, o corpo de Cristo, foi criado para viver o reino de Deus, para que quando chegar no momento em que ela realmente estiver se espalhado pelos 4 campos, e espalhado a mensagem do reino, ele possa vir para a restauração de todas as coisas. Diante disso, qual a nossa missão como igreja? Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Sermos testemunhas de Cristo. Atos 13, 46, 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais, e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, olhem só, ouvindo isso, alegraram-se. A nossa missão na terra é levar essa luz para aqueles que estão em trevas, para que eles também experimentem da alegria. 2 Coríntios 3, versículos 2 e 3. Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Qual a nossa missão como igreja? Ser testemunhas dessa mensagem, ser testemunhas de Cristo, ser testemunhas do reino de Deus, porque nós não só vemos o reino, como entramos no reino. E como é que nós testemunhamos acerca dessas coisas? Sendo cartas vivas. A pessoa que está em trevas precisa olhar para você, e ao te ler, ela vai ler a mensagem de Cristo. A pessoa que está em trevas precisa olhar para você, e ao olhar para você, ela vai ver o reino de Deus, porque ela vai olhar para você e ela vai ver em você a paz, a justiça e a alegria no Espírito. A igreja primitiva experimentou isso, e de uma forma magnífica. Vocês lerem Atos, capítulo 2, versículos 41 e 47, já estou concluindo, tá, gente? De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você não precisa sair por aí enfiando a Bíblia goela abaixo das pessoas que estão ao seu redor. Basta você viver.
Basta você experimentar o reino e viver o reino, que as pessoas vão enxergar em você. É o que o texto mostra. Eles experimentaram isso, e o impacto disso ao redor deles foi intenso demais, foi grande demais. Eles não precisavam sair para pregar para as pessoas. O texto diz que o Senhor, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Hoje a gente precisa ficar insistindo na pessoa, para a pessoa ouvir o Evangelho, sabe por quê? Porque ela não enxerga o Evangelho em nós. É simples. A gente precisa ficar insistindo para um parente, você tem que ir para a igreja. Sabe por que eu tenho que insistir? Porque ele não enxerga alegria em mim. Porque ele não enxerga paz em mim. Porque ele entra dentro da minha casa e ele não vê paz dentro da minha casa. Porque ele não vê atos de justiça através da minha vida. Aí eu preciso ficar tentando insistir e convencê-lo na marra de que isso aqui é a verdade. Uma verdade que ele não consegue enxergar, porque eu não sou e não funciono como carta viva. Em Atos 8, de 2 a 8. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. A igreja primitiva se dispôs a viver o reino, a compreender o que é a paz, a justiça e a alegria no Espírito Santo, e a colocar essas coisas em práticas. Automaticamente as pessoas olhavam para eles e queriam o que eles tinham. Automaticamente eles passavam pelos lugares, e os aflitos de espíritos, os aflitos de alma eram libertos. Os enfermos eram curados. Automaticamente, porque fluía de dentro para fora. Afinal de contas, o reino de Deus não vem com aparência visível, mas ele está entre vós. Amados, eu peço desculpa e perdão novamente por estender um pouco o horário, mas eu precisava concluir. Afinal de contas, hoje é minha última noite aqui com vocês. Eu espero em Deus ter lançado aqui algumas sementes. E eu creio que, como diz a palavra, quando você lança a semente, você tem que confiar que ela vai brotar. Não depende de você. É Deus quem vai nutrir lá debaixo da terra, lá no oculto, lá no lugar escondido. É Deus que vai nutrir. Eu espero que essas sementes deem muitos frutos aqui nesse meio. Eu espero que vocês consigam visualizar não só o reino vindouro, para onde nós estamos caminhando, mas também experimentar, vivenciar o reino invisível atual na vida de vocês. Eu espero que a vida de vocês, se não foi até então, que seja daqui por diante uma vida de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Amém? Pastor.